Vamos aprender a fazer a conversão entre as escalas termométricas, ok? Então, ele diz o seguinte: Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro em inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit. Então, ó, primeiro dado que ele deu, temperatura em Fahrenheit. 392 graus Fahrenheit. E permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então, ele quer essa temperatura em Celsius. Então, vamos pegar a equação de conversão. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. A dica que a gente vai usar é o seguinte: se aqui é graus Fahrenheit, então substituir onde tem F. Se aqui fosse graus Celsius, e substituiria onde tem C na questão. Então, a dica para não errar aí na questão, tá? Nesse caso, como é graus Fahrenheit, a gente vai substituir no lugar do Fahrenheit. Então, vai ficar temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 392, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 da fórmula já, e 9 da fórmula. Temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a 392 menos 32, vai dar igual a 360 dividido por 9. Bom, aqui você tem duas maneiras de fazer. Ou você divide aqui, ou você multiplica cruzado. Como tem número exato, eu vou dividir. Então, vou repetir aqui. TC sobre 5 vai ser igual a 360 sobre 9, 40. Agora, o que a gente faz? Multiplica cruzado para terminar a questão. TC vezes 1, TC. 5 vezes 40, 200 graus Celsius. Tá aí a resposta. Se eu quisesse achar essa temperatura agora em Kelvin, como é que eu faria? Era só pegar a equação de conversão. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, temperatura em Kelvin aqui vai ser igual. Quanto é a temperatura em Celsius? 200 mais 273. Era só somar. Temperatura em Kelvin é igual a 473 Kelvin. Lembrando que Kelvin não tem grau. Então, se eu quisesse essa temperatura, 200 graus Celsius em Kelvin, era só eu transformar usando essa equação de conversão. Soma mais 273. E lembre que Kelvin não tem grau, porque Kelvin é a escala absoluta de temperatura. Agora vamos ao exemplo 2. Uma temperatura que, em geral, é extremamente perigosa de ser alcançada pelo corpo humano, pois pode levar a lesões irreversíveis, é 42 graus Celsius. Então, a temperatura que ele deu foi a temperatura em Celsius. 42 graus Celsius. Quanto é esse valor na escala Fahrenheit? Então, vamos lá. Usa a mesma equação de conversão. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se aqui é TC, no lugar do TC a gente substitui o 42. Então, 42 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bom, 42 dividido por 5 não tem número exato, mas eu posso fazer essa divisão, tá? Se eu quiser fazer essa divisão, eu posso. Então, 42 dividido por 5 vai dar 8,4. Igual TF menos 32 sobre 9. Aqui que a gente faz para aqui, multiplica cruzado. TF menos 32 vezes 1, TF menos 32. 8,4 vezes 9, 75,6. Tá menos, vai passar para lá o quê? Mais. Então, vai ficar TF é igual a 75,6 mais 32. TF vai ser igual a quanto? 75,6 mais 32, 107,6 graus Fahrenheit. Então, tá aí a resposta para vocês verem que não existem só para calcular essas escalas termométricas com valores exatos. Também pode ser com valores decimais. Então, elas são bem tranquilas e bem fáceis de serem resolvidas. É só seguir as fórmulas e substituir os dados no lugar do correto que vocês conseguem fazer as questões tranquilas.
Bons estudos.